Mas abra comigo aí, você que está com a sua Bíblia, ou você pode acompanhar no slide, Neemias. Vamos ler aqui, apesar de ser um texto um pouco longo, mas eu quero ler para nós entendermos a história. Eu não vou me ater muito na história, mas para nós entendermos, eu preciso fazer essa leitura. São 23 versículos, e eu quero ler para nós nos situarmos. Neemias, ele volta, ele estava no cativeiro, e então ele volta quando ele fica sabendo o que estava acontecendo em Jerusalém. E o que acontece aqui então? Capítulo 4, versículo 1. Sanbalá, que era um dos opositores, ficou muito zangado quando soube que nós estávamos reconstruindo o muro, e ficou indignado e disse uma porção de insultos contra nós. Zombou de nós, caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus, pobres e fracos, pensam que estão fazendo? Caçoavam ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia, se eles oferecem muito sacrifício ao Deus deles? E olhe para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e estão usando novamente. Então Tobias, outro opositor, que estava de pé ao lado dele, disse, caçoando, zombando: se mesmo uma simples raposa andasse por sobre o muro, em cima do muro deles, o muro cairia. Então eu fiz essa oração, disse Neemias: o Senhor, ó Senhor Deus, escute o que dizemos, porque estão fazendo caçoada de nós. Que tudo isso caia sobre a cabeça deles mesmos, e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles, não apague esse pecado, pois é ao Senhor que eles desprezam, quando desprezam a nós, que estamos edificando o muro. Por fim, o muro foi acabado até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Mas quando Sanbalá e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram dizer que a obra continuava e que os buracos no muro estavam sendo tapados, ficaram furiosos. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para nossa própria proteção. Então alguns dos chefes começaram a fazer queixa de que os trabalhadores estavam ficando cansados e que havia tanto entulho para ser retirado que nunca conseguiríamos retirar tudo. Nesse meio tempo, nossos inimigos planejavam um ataque de surpresa para matar todos nós e dessa maneira acabar com a nossa obra. E os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso eu coloquei guardas armados de cada família nos espaços livres atrás dos muros. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo, lembre-se do Senhor, que é grande e glorioso. Lutem a favor dos seus amigos, de suas famílias e de seus lares. Nossos inimigos descobriram que nós sabíamos do plano deles, e que Deus tinha revelado e estragado esse plano. Então voltamos ao nosso trabalho no muro. Porém, desse dia em diante, somente a metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia em guarda por trás dos homens. E os pedreiros e os operários trabalhavam com as armas ao lado deles, aos quais podiam ser alcançadas com facilidade, ou com espadas na cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alarme. A obra é tão grande, expliquei, e nós estamos tão separados uns dos outros, que quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde eu estou, e Deus lutará
por nós. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. E dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. E eu disse a todos que moravam fora dos muros, que se mudassem para dentro de Jerusalém, de maneira que seus criados pudessem prestar serviço de guarda e também trabalhar durante o dia. Durante esse tempo, nenhum de nós, nem eu, nem meus irmãos, nem os criados, nem os guardas que estavam comigo, nenhum de nós tirou a roupa do corpo, e não largávamos as nossas armas para nada. Queridos, só fazendo aqui uma recapitulação do tema principal da série. O Salmo 1, ele fala sobre o justo e o ímpio. É impossível o justo andar junto com o ímpio. Lá no Amós, que é o texto base, é o principal, diz o seguinte: poderá dois juntos andarem se não estiver de acordo? E essa é uma situação interessante, porque quando a Bíblia fala de caminho, aqui, principalmente no Antigo Testamento, a palavra usada aqui para caminho, reflete, mostra, está falando, não necessariamente de caminho de estrada, apesar de que em vários lugares, em ocasiões e textos, refere-se à estrada, mas está falando da vida, está falando do estilo de vida, está falando da forma com que nós vivemos, está falando de caráter, está falando de propósito de vida, está falando do estilo de vida, de como que nós vivemos. E quando então aqui no Salmo 1, nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas o Salmo 1 diz para nós não andarmos no caminho dos pecadores, não nos determos no caminho dos pecadores. Mas como é possível nós não andarmos junto com pecadores, no mesmo caminho? Afinal de contas, nós trabalhamos juntos, nós dormimos juntos. Quantos casais, famílias, amigos que viajam, têm negócios juntos? Quando nós falamos aqui de forma de viver, de estilo de vida, é exatamente aqui a história do Neemias, esse trecho aqui do Neemias vai nos mostrar muito claro isso, o propósito de que como que nós vivemos. E voltando aqui para o texto de hoje aqui do Neemias, nós vimos que o Neemias, ele tinha um propósito, e todo o povo de Israel também tinha um propósito, e estavam vivendo de acordo com esse propósito, mas eles tinham inimigos, como nós vimos nas outras ministrações. Nesse caminho que nós estamos caminhando, na vida que nós levamos, nós encontramos pessoas, e pessoas essas que podem estar com propósitos bons, pessoas essas que pode ter caráter bom ou não. A questão não é o que eles fazem, mas o que eu faço. Por isso que a Bíblia diz também que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Por quê? Quando a Bíblia está dizendo de caminho, de caráter, de forma de viver, e ela diz que é impossível andarem os dois juntos se não estiver de acordo, ela está dizendo que a partir do momento que duas pessoas, por mais que tenham visões diferentes, valores diferentes, caráter diferente, sonhos diferentes, essas duas pessoas vão acabar se convergindo, elas vão acabar caminhando juntos, pelo menos naquele propósito que elas estão ali. E nós podemos ver sócios numa empresa, pessoas que têm uma vida de família, um dos sócios é todo família, amoroso, respeita a sua família, enquanto o outro sócio está curtindo a vida, ou não respeita a família, ou nem família tem. Mas quando eles vêm para a empresa, os dois sentam e traçam um projeto para a empresa, os dois estão caminhando juntos ali. Acontece que se o caminho deles fora da empresa for tão diferente, essa união vai acabar se rompendo em algum momento. Mas ou acontece o que diz lá o Amós,
é impossível andar junto, ou como diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo, nós nos tornamos iguais. Quando Neemias volta para Jerusalém, ele encontra as pessoas numa vida miserável. A vida que os judeus estavam levando, em especial em Jerusalém, era uma vida quase que de desgraça, porque eles tinham ali já de 70 anos após uma guerra que destruiu o país. Eles estavam vivendo 70 anos sem as riquezas que eles tinham acumulado. Eles estavam vivendo 70 anos sem liderança. Os sábios, os eruditos, todos foram levados embora. Os jovens, eles não tinham mais força de trabalho, porque os jovens também foram levados embora. Ficaram quem? Os doentes, os incapacitados ficaram para trás, além de que eles destruíram a cidade. Então imagina como que eles estavam vivendo ali. Não eram pessoas que quando Neemias chegasse, ou qualquer um outro viajante, alguém que passasse por ali, iria encontrar um hotel para se hospedar. Ninguém iria encontrar um mercado para fazer compras. Eles não iriam encontrar pessoas caminhando pela praça. Muito pelo contrário. Imagina um lugar destruído, pessoas destruídas, pessoas amargas, pessoas que viviam se lamentando. 70 anos nessa lamentação. O profeta Jeremias já tinha dito já alguns anos atrás. Quando ele volta para Jerusalém, ele vê aquela destruição, ele começa a se desesperar também. E então ele, escrevendo o livro de Lamentações, ele diz: eu estou vendo tudo isso, está tudo destruído. Cadê as praças, cadê as escolas, cadê a sinagoga, cadê as ruas, cadê o mercado? De repente ele para e ele diz: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que não era essa a realidade das pessoas que estavam vivendo ali. Não era o que estava acontecendo com elas. E quando nós olhando aqui então, quando Neemias ele vem para Jerusalém, reconstruir, fazer algo diferente, o que ele encontra? Encontrou tudo isso. Mas olha o que nós vimos aqui no versículo 10. Então alguns dos chefes, não eram quaisquer eram pessoas de respeito, eram pessoas que estavam ali para motivar, no momento tão difícil que eles estavam vivendo. Então alguns dos chefes começaram a fazer queixa de que os trabalhadores estavam ficando cansados, e que havia tanto entulho para ser retirado, que nunca conseguiríamos retirar tudo. Agora eu quero que você preste atenção aqui comigo, para nós entendermos o que Neemias estava fazendo, e o que nós temos que fazer, a nossa vida, para nós reconstruirmos aquilo que foi destruído, nós reconstruir, trazer vida aonde foi colocado morte. Quando os chefes chegam para o Neemias e dizem: olha Neemias, os homens estão cansados, nós trabalhamos muito, nós estamos trabalhando dia e noite, nós estamos trabalhando sob pressão, nós temos os nossos inimigos que dia e noite quer parar essa obra, dia e noite eles querem se infiltrar para nos destruir. Eles já falaram de trazer um exército para cá, para acabar com a gente. Então imagina a pressão com que esses trabalhadores estavam trabalhando, e não eram simplesmente eles trabalhando e preocupados. Por quê? Porque haviam pessoas que moravam fora da cidade. Enquanto eles estavam reconstruindo os muros que daria proteção para a família, a proteção para a cidade, alguns deles moravam fora da cidade, e ainda alguns moravam perto dos inimigos. Alguns deles moravam próximo, em outra cidade ali próxima. Então o que ele está reclamando aqui, o que o chefe chega e diz: olha, nós estamos cansados, nós estamos estressados, nós não conseguimos ver como isso vai acabar, nós não conseguimos visualizar quando tudo isso vai acabar. Afinal de contas, esse entulho que está aqui, olha só aí, havia tanto entulho que eles nunca conseguiriam tirar. Agora eu quero que você pense aqui comigo, porque o que eles estavam passando aqui, a vida com que eles estavam vivendo, é exatamente a vida que nós temos.
Todos nós temos problemas que em algum momento da nossa vida nós paramos e olhamos e dizemos: poxa, eu estou cansado disso aqui, eu estou me estressando porque eu tento fazer, eu quero fazer, no meu trabalho eu quero fazer algo bom para minha empresa crescer, mas alguém, talvez a própria empresa, o próprio patrão, mas ali um colega de trabalho está fazendo de tudo para que o seu trabalho não sobressaia, não apareça. Na família acontece isso. Enquanto algumas pessoas da família que faz de tudo para a família viver unida, sempre tem alguém, o famoso ovelha negra da família. Sempre tem que ter alguém para atrapalhar, para estragar tudo. Mas a questão é, todos nós vivemos, todos nós temos problemas. A questão que nós temos que entender é: se existe um problema, então existe uma forma de resolver. Se existe um problema, tem que ter uma forma de resolver, porque problemas foram por causa dos problemas que nós temos a ciência, foi por causa dos problemas que nós temos as grandes megas empresas. Se você for ver a história das grandes empresas, tudo por causa de um problema. Foi identificado um problema e a pessoa decidiu que ela precisava fazer alguma coisa para resolver esse problema. Ou seja, essas situações, essas dificuldades, as dificuldades que esses homens estavam passando, de estarem cansados, estressados por estarem enfrentando, por ter que trabalhar não apenas dia e noite, mas de ter que enfrentar pessoas falando, enfrentar pessoas que desacreditavam do trabalho deles. Isso são coisas que nós vivemos, nós passamos por isso, em qualquer área da vida, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. Essas dificuldades, essas afrontas, esses problemas, eles estavam presentes. Mas o que aconteceu com Neemias ele priorizou algo, ele tinha uma prioridade. Diante de tudo isso que estava acontecendo, ele tinha uma prioridade. Ele precisava, ele queria, ele decidiu edificar os muros. Por mais que as pessoas que estavam ali começassem a desanimar, por mais que os líderes não o ajudassem com o povo, por mais que houvesse inimigos, por mais que houvesse opositores, por mais que acontecesse o que fosse, ele tinha um propósito, ele tinha uma prioridade, e ele não iria deixar nada, coisas supérfluas. Talvez para alguns ali seriam coisas tão grandes e perigosas, mas ele via tudo isso como algo supérfluo, que ele precisava superar tudo isso, e que se ele não fizesse, ele não conseguiria. Só que o que eu estou falando aqui são de problemas, e eu quero dizer e eu quero falar, são de problemas que nós vivemos no nosso dia a dia. Às vezes nós olhamos a história, e principalmente a Bíblia, nós olhamos essa história, por exemplo, aqui, que ocorreu há 2.500 anos atrás, aproximadamente. É algo que é tão distante no tempo, é tão distante no espaço. Aconteceu isso lá em Israel, um lugar impossível para muitos de ir, talvez para mim, para você, ir em Israel, isso é impossível para mim. Então está tão distante no tempo, está tão distante no espaço, que nós olhamos como algo surreal, algo que não é real. Nós olhamos para o que aconteceu, eles reconstruindo os muros, parece algo tão distante de nós, porque não é a nossa realidade. Nós não vimos hoje cidades fortificadas por muros, não é a realidade que nós vivemos. Mas os problemas que nos acontecem, os problemas corriqueiros, nos levam a viver, a ter as mesmas reações que aquele povo teve, que aqueles líderes, que aqueles chefes tiveram. Acontece que nós achamos que essas coisas que aconteceram é muito distante, mas as coisas que acontecem conosco, por menores que sejam, por mais insignificantes que sejam, nós achamos que é motivo de parar. Quer ver um negócio que eu vou dar um exemplo? Vou aproveitar o momento que nós estamos vivendo aqui para dar um exemplo. Quantas pessoas você já não ouviu dizer que não usa máscara porque a máscara atrapalha ele respirar? Amor, quem está aqui presente, por favor, levanta a mão aí, quem se sente confortável respirando com a máscara.
Alguém na casa aí, se você se sente confortável, manda uma mensagem aqui para a gente conhecer você. Eu não conheço ninguém que diz: eu me sinto confortável, eu até durmo com ela, eu respiro melhor assim. Eu não conheço. Só que tem gente que acha que ela não consegue respirar, então ela tem o direito de não usar. Eu não gosto desse negócio aí não. Eu estava no banco hoje, quando eu saí do banco, estava entrando 2 pessoas, e uma delas falou assim: esqueci a máscara, vou ali no carro pegar. O outro falou assim: não tem problema não tem ninguém lá no banco, vamos. Então, queridos, olha só, são coisas pequenas que nos acontecem, mas nós achamos que porque aconteceu comigo, é algo muito significante. Nós achamos que os problemas que acontecem com a gente, parece que é só nós que passamos. E esse momento que nós estamos vivendo agora, nós podemos ver isso em vários lugares. Logo quando estourou essa pandemia, nós vimos em países quase entrando numa 3ª guerra mundial, e os mais espirituosos, não é espirituais, espirituosos, já começaram a dizer que era a 3ª guerra mundial, o fim do mundo, porque iria acontecer a 3ª guerra mundial, porque os países estavam brigando por causa de máscara. Sabe o que é isso? Cada país, cada pessoa olhando a sua necessidade e achando que o seu problema é maior do que o do outro, e por causa disso nós perdemos algumas coisas, nós deixamos de valorizar as pessoas. Quantos casamentos destruídos porque o homem ou a mulher acha que a necessidade dele, o problema dele é maior, tem uma importância maior do que a do cônjuge, porque os filhos acham que o problema que ele está passando é maior do que o do pai, e o pai acha que é maior que o dos filhos, e acaba se destruindo, acaba a comunicação, perde o contato, perde o amor, se esfria e se destrói. Eu quero que você pense aí, os seus 5 maiores problemas. Dá uma pensadinha aí, não demora muito não, mas pensa aí, quais são os seus problemas? 5. Agora, independente de ser os 5 hoje, dos problemas que você tem hoje, qual é o maior problema que você tem hoje? Pode ser um 6º problema aí, caso ele não seja tão grande quanto os 5 que você pensou agora há pouco. Agora, uma vez pensado nesses problemas aí, pensa aí, tente pensar qual é a causa desses problemas, o que causou esses problemas. Meu pai contou uma história, uma piada. Vocês perdoem-me pela interpretação da piada aqui, que eu não sou um bom ator, mas ele disse que um casal de velhinhos, já com 75 anos de casado, o velhinho adoeceu e ficou muito doente, e foi para o hospital e ficou em coma. Uma semana depois ele melhorou, saiu do coma, e a velhinha veio, toda amorosa, já com 90 anos, né? Ficou na beira da cama, e o velhinho suspirava, e dali a pouco ele falou assim: ô véia, você lembra, velho, quando eu fui na tua casa conhecer teus pais, e eu caí da bicicleta, bati a costela e quebrei 3 ripas de costela? E a velhinha toda amorosa do lado: eu lembro, meu velho. Pois é, minha velha, você estava lá. E aquele sentimento. Ô velha, você lembra, velho, o nosso galpão, nós colhemos toda a colheita, e o galpão pegou fogo? Lembra, meu velho? Pois é, você estava lá. E ele foi falando, foi lembrando os momentos, e aquele clima entre os dois assim, né, foi
ficando assim, pesado ali, a velhinha chorando já, e falou assim: minha velha, e agora eu estou aqui morrendo. Sim, meu velho, e você está aqui? Ele falou: sim. Quer saber de uma coisa? Que, meu velho? Você me dá azar. Todas as coisas ruins ela estava junto, né não? Eu contei essa história aqui, por quê? Você pensou aí na causa dos seus maiores problemas, dos 5 problemas seus? Sabe o que todos eles têm em comum? Você está lá em todos eles. Você já parou para pensar esse negócio aí, não? Todos os seus problemas você está no meio, só que você nunca tem culpa deles. Sempre alguém é culpado. Por que será? Na série passada sobre pensamento, nós falamos sobre isso. A série toda foi sobre isso. Aquilo que nós pensamos, como nós lidamos com as questões, como nós vemos, qual o valor que nós damos para cada situação, seja ela boa ou ruim. Mas a questão é, todos os nossos problemas, todos eles, nós estamos no meio. Só que nós achamos que nós nunca temos culpa. Nós achamos sempre que o outro é o culpado. Quando esses homens aqui, quando o chefe chega para o Neemias e fala: Neemias, olha, os meus homens estão cansados. Por quê? Porque eles, olha, nós estamos enfrentando aí inimigos. Porque o entulho que está aqui, é impossível retirar o entulho. Agora eu quero perguntar uma coisa para você: quem viveu a vida inteira junto com esses inimigos e nunca fez nada? Agora eles estavam reclamando que os inimigos estavam ali, que o Sambalá, o Tobia, os árabes, os midianitas e todo mundo queria destruí-los, mas eles viveram o tempo inteiro junto com eles e nunca fizeram nada. Eles estavam reclamando do entulho. Por que eles não foram tirando pedra por pedra cada dia? E se eles tivessem feito isso, agora com Neemias ali coordenando a construção dos muros, não haveria entulhos. Olha, Neemias, esse negócio que você fez aí, não está dando certo não. Esse projeto que você fez não está dando certo não. Como assim o projeto que você fez não dá certo? Como que o projeto de Neemias não dá certo? Se os problemas que nós estamos vivendo, o problema que eles estavam vivendo, era a responsabilidade deles. Você quer voltar à sua vida de novo? Você quer reconstruir sua vida? Assim como Neemias estava fazendo aqui, como aconteceu com Esdras, com Neemias, estava reconstruindo Israel? Nós temos que entender que as dificuldades, os problemas da nossa vida, eles vão acontecer e eles estarão lá. Só que como nós olhamos para eles, enquanto aquelas pessoas estavam olhando para o Sambalá, para o Tobias, quando eles estavam olhando para o monturo, e dizendo: nós não vamos conseguir tirar esse monturo daqui, os nossos inimigos são muitos. O Neemias estava olhando para o Sambalá, para o Tobias e dizendo: olha, cara, deixa eu fazer meu trabalho. O Neemias estava olhando para aquele monturo. Quando ele olhava para o monturo de lixo, ele olhava lá, mas ele via aqui um muro sendo erguido. Os problemas daquele povo, eles mesmos criaram esses problemas. Foram eles mesmos que criaram. E agora eles não estavam sabendo lidar com o problema. Sabe o que acontece? Que nós acostumamos a viver uma vida tão desgraçada, que nós acostumamos a viver assim. E nós achamos que os momentos ruins vêm para nos destruir. Nós achamos que as crises, que os problemas são para nos destruir. Mas acontece que a Bíblia está cheia disso. Você pode olhar do Gênesis até o Apocalipse. Sempre que vinha uma crise, Deus mandava uma crise para Israel, para eles voltarem para Ele. Enquanto eles chegaram na terra prometida, depois de passarem pelo Egito, pelo deserto, 40 anos, eles chegaram na terra, de repente eles se afastavam de Deus.
O Josué não deixou líder nenhum, então eles se afastavam de Deus. O que Deus fazia? Permitia que uma nação vizinha viesse e invadisse, então eles voltavam, oravam: Senhor, nos livra, e Deus levantava um juiz e conduzia eles por 10, 15, 20, 40 anos. Mas quando esse juiz morria, eles começavam a se afastar de Deus novamente. Então Deus mandava uma perseguição, Deus mandava um país invadir, então eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz. Foi assim com o Gideão, só para você se lembrar, se situar. Foi assim com o Gideão, com o Jefté, com Sansão e outros mais aí. Olha o que um ex-CEO da Intel, Andy Grove, ele disse: empresas ruins são destruídas pelas crises, boas empresas sobrevivem a elas, e empresas excelentes são melhoradas por elas. As crises acabam com as empresas ruins, as boas sobrevivem, mas as excelentes melhoram. E você? Como que está você? Eu perguntei aqui no culto, acho que foi no culto passado. Como está você nessa crise? Como estava você há um mês atrás e quem é você agora? Você consegue fazer uma retrospectiva aí? Quem era você na virada do ano? Quem era você e quem é você agora? Você está melhor? Você está igual? Ou você piorou um pouquinho? É fácil você ver. Dá uma olhadinha nas pessoas. Dá uma olhadinha como as pessoas estão vivendo. Dá uma olhada como está a família delas. De agora, da virada do ano para cá, 5 meses. Dá uma olhada. Eu não vou nem colocar esse período de 3 meses, porque a gente não tem tanto contato, mas vamos colocar o ano 2020 aí. E aí você acha que só que o problema, queridos, olha só. Quando os chefes chegaram aqui pro Neemias, e eles falam: Neemias, nós estamos cansados, porque esse negócio... Eles não falaram com essas palavras, porque não são pessoas assim, não são homens suficientes, não são mulheres suficientes para chegar e ser honesto. Ele chegou: Neemias, nós estamos cansados, os meninos estão cansados, coitado, trabalham aí o dia inteiro. E depois, Neemias, esse entulho aí, nós não vamos dar conta de tirar. Quem que tinha mandado ele tirar o entulho? Era a vozinha? Era o Neemias. Em outras palavras, ele estava dizendo: Neemias, você mandou a gente fazer, mas nós não vamos fazer não, porque não dá certo isso aí. Em outras palavras, nós sabemos mais do que você, Neemias. Nós estamos aqui em Jerusalém, enquanto você estava aí não sei para onde, andando, viajando, nós estávamos aqui 70 anos. Nós sabemos aqui o que é melhor para a gente. Esse negócio de ficar trabalhando para reconstruir os muros, para trazer proteção para a minha família, para proteger os meus filhos, não, Neemias, esse negócio aí não, isso é coisa de maluco. E quando a pessoa vive assim, é muito fácil você ver a pessoa que quer viver desgraçado. Primeira coisa que a pessoa faz: a pessoa não sabe nada, não sabe nem ler, não sabe ler e escrever, não sabe separar o verde do amarelo. Esse negócio aí bagunçou aí, tá bom aí não. Essa empresa aí agora, o patrão está fazendo uns negócios. Você sabe mais que o patrão, por que você não tem uma empresa então? Vou nem falar aqui. Você sabe que o seu patrão está fazendo tudo errado, que a sua empresa está fazendo errado, então abre uma empresa para você. Ou você é tão desgraçado que sabe fazer, mas prefere viver numa miséria, saindo do emprego para o outro. Quando a pessoa sai da igreja, vou sair da igreja, o pastor não sabe de nada. Você sabe? Engraçado que quando pede para você ser o diácono, eu não sei falar. Aí agora você sabe, mais do que o pastor. Neemias, esse negócio de tirar entulho aí, não é com a gente não. Nós não queremos reestruturar, nós não queremos reconstruir a nossa vida, nós não queremos reerguer os muros, nós queremos que os muros fiquem baixos, porque os nossos inimigos ali, o Sambalá, o Tobias, os árabes, o fulano, a hora que eles quiserem vir, não vai ter nem trabalho. Nós queremos viver, nós gostamos de viver perigosamente. Não é assim? Não é assim? Não foi isso que eles falaram aqui? Mas tudo isso estava movido pelo medo, queridos. Olha só, versículos 11, 12, 13 e 14.
Nesse meio tempo, nossos inimigos planejavam um ataque de surpresa para matar a todos nós, e dessa maneira acabar com a nossa obra. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês forem ou virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso coloquei guardas armados de cada família nos espaços livres atrás dos muros. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo, lembre-se do Senhor, que é grande e glorioso, lutem a favor dos seus amigos, das suas famílias e dos seus lares. Olha o que o Neemias está falando, irmãos, isso aqui é fantástico. Lutem a favor dos seus amigos, das suas famílias, dos seus lares. Você acostumou a viver desgraçado, mas sua família não. Você acostumou a viver de emprego em emprego, mas seus filhos não. Dê um exemplo para eles diferente. Você não está nem aí com Deus, mas seus filhos precisam conhecer a Deus. Ah, você não quer, mas os seus amigos estão olhando para você, o que você está fazendo, e você pode ser um exemplo deles. O medo nos... Qual que era o medo deles aqui? Não era do Sambalá, do Tobias? Qual que era o medo deles? Do Sambalá e do Tobias. Mas quando o Neemias chega e fala: vamos construir os muros, vamos reconstruir, vamos voltar àquela paz que nós vivíamos há 70 anos atrás, quando os muros estavam erguidos, nós vivíamos protegidos, vamos fazer isso de novo. Ah, não. Pensa um negócio desse aqui. Olha a cabeça, olha a mentalidade da pessoa. Eles vivem com medo dos inimigos, mas não faziam nada. O medo era tão grande que parou eles. Eles achavam, olha só, eu fico olhando o negócio, eu fico indignado. Eles achavam que se eles ficassem aqui, sem fazer nada, sem preparo nenhum, eles estariam melhores do que bem preparados, com armas, com um soldado nas costas deles. Foi o que o Neemias falou. Depois disso, nós colocamos metade das pessoas trabalhando, a outra metade aqui atrás, olhando, vigiando. Os pedreiros com a arma aqui do lado, todo mundo aqui, ó, uns com a arma na cintura, outros aqui do lado, construindo os muros para proteção. Mas o medo era tão grande, tão grande, tão grande, que eles preferiam ficar sem nada, sem preparo nenhum, sem proteção nenhuma, simplesmente para ficar observando o inimigo de longe, para depois dizer assim: eu avisei que estava vindo, hein? Bem que eu avisei. Mas o que adianta você avisar se você não tem preparo? A ministração passada aqui eu falei sobre o caminho de Jericó, sobre a compaixão. É inútil termos compaixão se não estivermos preparados. Não adianta você amar alguém se você não está preparado para amar. Eu dei o exemplo do pai, que eles foram de férias para o mar, e lá na praia o filho foi tomar banho, se afogou, e o pai desesperado foi para salvar o filho, mas o pai não estava preparado, não sabia nadar, morreu os dois. Ou seja, o amor, a compaixão sem preparo não vale de nada. Você está vigiando aqui, observa, saber quem são os seus inimigos, mas se você não está preparado, não vale de nada. Só que nós vivemos com um medo tão grande, que o medo é algo bom. O fato deles estarem construindo os muros é porque eles tinham medo dos inimigos. O fato deles estarem se protegendo porque eles tinham medo dos inimigos. O Neemias tinha medo, preocupação, cuidado, sim, mas isso não fez com que ele parasse. E nós paramos. Nós ficamos com medo de uma coisa que acontece na nossa vida, destrói tudo. Você pode estar bem lá na tua casa, família, seus filhos, tua esposa pode estar bem, você está bem aqui na igreja, você é um trabalhador, um músico, você está, mas perdeu o emprego, 3 meses sem emprego, salário, a confusão começa com a esposa. Daqui a pouco é os filhos. Daqui a pouco você não vê ele aqui na igreja mais. Mas como assim? O que é a igreja? O que é os filhos? O que a esposa tem a ver do cara? O cara perdeu o emprego. O medo de uma coisa, uma situação, acaba destruindo todo o resto. Querido,
Nós temos que entender que na caminhada que nós estamos caminhando, se nós queremos reestruturar, se nós quisermos reerguer, se nós queremos de volta aquilo que era nosso, nós temos que entender que vamos passar por dificuldade, mas elas não podem ser determinantes para pararmos. As dificuldades, os problemas vão acontecer, mas o que acontece comigo não é maior do que acontece com outras pessoas. Eu fico observando algumas notícias, apesar de mais de mês eu já não estou nem lendo mais notícia de lugar nenhum, mas não é difícil você dar uma olhadinha, não olha no Facebook não, vai na internet, no sites de notícias, você vai ver pessoas tomando atitudes. Um tempo atrás aí, um enfermeiro, acho que era um enfermeiro, casado com uma médica, ele matou a médica, a namorada, porque segundo ele, ela passou o coronavírus para ele. Ele pegou e matou ela. Ou seja, ele achou que o problema dele era mais importante do que o da companheira. Ele achou que o problema dele era mais importante do que de milhares de pessoas do mundo inteiro. Aí eu não posso pegar esse coronavírus. Eu não estou dizendo que é coisa simples, que para você não se preocupar, não estou dizendo isso não, eu estou dizendo que por mais que você está passando por uma dificuldade, e contextualizando para esse momento nosso aqui, por mais que você está passando por dificuldade, está sofrendo financeiramente, que você tem que ficar dentro de casa, tem que usar máscara, não consegue respirar, mas o mundo inteiro está assim, é o mundo inteiro, não é só você não. Você está agora nesse momento aqui, você está olhando para a tua igreja, você que está me assistindo aí, você está olhando para a tua igreja e está vendo dificuldades na tua igreja. Não é só você não, todo mundo lá na igreja está passando, está vendo essa dificuldade. O teu pastor está vendo a mesma dificuldade. Não é você que está vendo e está todo mundo bem não. Lá na tua empresa está passando por dificuldades também. Queridos, quantas pessoas foram prejudicadas, foram demitidas, pessoas que foram diminuída a carga horária. Porque agora o que vai acontecer comigo? A mesma coisa que vai acontecer com todo mundo. Só que se você se cuidar mais um pouquinho, você tem um pouco de mais de sorte. Só isso. Mas as dificuldades que nós passamos, queridos, não pode nos parar, nos deter. Nós não podemos achar que aquilo que nós vemos, os valores que nós temos, pode impedir. Por quê? Os nossos problemas, e eu quero que você volte de novo naquela pergunta que eu fiz, os seus 5 maiores problemas, pensa neles aí. Engraçado, você estava em todos eles, você estava no meio deles, e eu vou dizer quase com certeza, quem estava em um problema, provavelmente não estava nos outros, além de você. Agora, o que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer? O problema foi o quê? Problema na tua casa? Você está brigado com o vizinho? É uma dívida para receber? Estava conversando com uma pessoa esses dias e ele me disse: olha, eu tenho uma dívida aí, já vai para 3 ou 5 anos. É um problema grande. Mas na mesma conversa ele falou: mas foi besteira minha, eu fui emprestar para a pessoa. Dentro de mim eu pensei, não precisou nem de eu falar que você é o culpado. Não é o cara que está te devendo que é o culpado, é você. Uma sociedade, porque teu sócio te roubou, porque ele é mau caráter, o culpado é você que foi fazer sociedade com ele. Porque o amigo seu, os amigos do teu filho, a culpa foi sua. Só que isso, queridos, não te faz mais sábio do que outras pessoas, não te faz melhor do que elas, apenas te mostra o que você precisa fazer. Enquanto aqueles homens estavam vendo que eles estavam cansados, enquanto eles estavam vendo que o monte de lixo, de entulho era grande, eles simplesmente estavam vendo o que eles deixaram de fazer, durante 70 anos, o que eles deixaram de fazer. E veio Neemias para reconstruir esses muros, e veio Neemias para reconstruir a paz, trazer de volta a tranquilidade daquele povo. Você gostaria de viver sem problemas?
Você gostaria de reconstruir uma amizade que você perdeu, um relacionamento na sua família que você perdeu? Você precisa reconstruir. Só que para reconstruir você vai confrontar com muitas coisas que você fez de errado, com muitas coisas que você deixou de fazer. Você vai encontrar com inimigos que você conviveu durante 70 anos e que agora está te incomodando, mas você precisa lidar com eles. Você vai encontrar monturos de lixo na tua vida, mas que você, no mínimo, você deixou ali durante 70 anos. E você pensava, olhava para aquele monte de lixo e pensava: esse lixo não é meu. Não foi eu que fiz esse lixo. Não foi eu que joguei. Não foi eu que falei. Não foi eu que fiz. Só que na hora da reconstrução, para reconstruir, você precisa tirar esses lixos. Se foi você que falou, se foi você que fez, se foi você que jogou, se foi você que criou esse problema, mas você precisa lidar com ele. Amém? Eu quero orar com você. Aí na tua casa, onde você está, no teu trabalho, da maneira que você se sentir mais confortável, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, neste momento você precisa reconstruir a sua vida, seja ela financeiramente. Quantas pessoas viviam bem, estavam bem financeiramente, mas aconteceu algo, um problema na empresa, faliu e agora não consegue se reerguer, um problema na família, um problema com filhos, às vezes o problema com um filho, coloca uma família inteira na desgraça. E o que nós ouvimos muitos pais dizerem: eu fiz o que eu podia fazer, agora a vida é dele, ele se vira. Você precisa reconstruir esses muros. Afinal de contas, no dia do julgamento, Salmo 1, versículo 6, o Senhor conhece o caminho do justo e conhece o caminho do ímpio. O do justo leva para a vida, do ímpio leva para a destruição. Você quer saber qual caminho você está trilhando? A maneira mais fácil é você ver: a tua vida é uma vida de paz ou uma vida de destruição? A tua família vive em paz ou vive em guerra? O teu trabalho, teus amigos, como são os seus amigos? Feche os seus olhos se você puder no seu lugar. E eu quero fazer essa oração com você, para que o Senhor traga restauração, traga paz, que você possa reconstruir a sua vida, seja ela como foi destruída. Se alguém fez alguma coisa, quantas pessoas agora estão me ouvindo com a vida destruídas, porque foram molestadas quando criança, e não consegue reconstruir, porque não consegue olhar para esse monte de lixo, que foi colocado na vida dela tantos anos atrás. Mas a palavra do Senhor para o teu coração, para a tua vida nesse momento você precisa tirar esse monturo de lixo. Não importa quanto tempo leve, não importa se você está cansado de lutar, mais alguns dias você terá aquilo que o Senhor prometeu na tua vida. Pai, te louvamos, ó Deus, neste momento, Senhor, nesse momento aqui, estamos aqui juntos a tua igreja, Pai, e eu quero declarar na vida dos teus filhos, Senhor, que nada, inimigo nenhum, situação nenhuma, história nenhuma pode atrapalhar, pode impedir que os teus filhos reconstruam a vida, que os teus filhos reergam, ó Pai, aquilo que o Senhor já deu, e talvez o inimigo destruiu, ou até mesmo nós abandonamos, largamos, porque nós não valorizamos o que o Senhor nos deu, ó Pai. Mas neste momento, Deus, a tua palavra está nos dando, ó Pai, autoridade, a tua palavra está nos dando poder para nós reerguermos a nossa vida, para nós trazermos de volta, ó Pai, aquilo que nos dá esperança, alegria, para podermos visualizar no futuro de volta, Senhor, o que o Senhor tinha para nós, os projetos do Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero orar pelos teus filhos aqui, Senhor. Eu quero declarar, ministrar na vida deles, ó Pai, Senhor, que a artimanha do inimigo, que nenhum laço, ó Pai, que nenhuma palavra vai ter o poder, a autoridade de parar, de interromper os projetos do Senhor. Pai, a tua palavra é viva, verdadeira, Senhor. A tua palavra diz que nas tuas mãos está o querer e o realizar, e nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Então nós colocamos diante do Senhor, para que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida de bênção, que a nossa família, ó Pai, seja uma família de bênção, que a nossa casa seja uma casa de paz, de alegria, e que a tua palavra, o teu amor, ó Pai, esteja presente, que a comunhão do teu Espírito, Senhor, venha nos unir em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, e queremos trilhar este caminho, porque é esse que o Senhor nos colocou, é isso que o Senhor colocou para nós, ó Pai. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém.
Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.